Seja muito bem-vindo ao Inusitado Podcast, quem fala é Davi, e hoje eu vou conversar com o delegado Tito Barrichello, tudo bem? Tudo bem, prazer conversar com vocês aqui e trocar ideias, ainda mais com um carioca, é isso mesmo, mano? Carioca da Gema. Pois é, um carioca da Gema que tá aqui no frio de Curitiba. Exato, mas já tô um tempinho já, isso já ainda não é tão assustador. E de outro lado, eu adoro o frio curitibano, adoro a chuva curitibana, até coloquei esses dias no meu Instagram, eu indo trabalhar, aquela chuvinha, aquele frio que está começando, eu falei, nossa, que maravilha, que gostoso que é esse clima de Curitiba. Meu sonho era retornar para cá. E depois nós vamos conversar sobre isso, eu estava num clima muito quente. Estive numa cidade que não chove, que se chama Betim, do lado de Contagem, Belo Horizonte. Mas isso é daqui a pouco. O Michael conhece Betim, a gente fazia uns mapas lá para Betim, lembra que Betim fazia isso. Conhece Betim? Opa! Ó, e te digo mais. E te digo mais, tem um negócio que é, já que você é delegado, tem um amigo meu que ele é, o nome dele é Marcelo, e ele falou o seguinte, cara, a chuva é a melhor coisa que tem. Aí eu falei, por que, Marcelo? Não tem ladrão na rua, ladrão é preguiçoso, não fica na chuva. É mais fácil, não lava o carro, só passa a esponja, então isso... E tem lógica, no seguinte sentido, dias que chovem, muitos homicídios diminuem, porque os criminosos deixam de matar. Então é verdade isso, é bem interessante isso. Bem interessante, às vezes chega uma sexta-feira, eu estou de plantão, de sobreaviso na delegacia de homicídio por uma pessoa, começa a chover, eu digo, opa, que bom, vai chover, vou torcer para bandidagem, ficar em casa, né, para não ter homicídio, diminui bastante, eles deixam de matar. Imagino. Coisa louca isso, né? É coisa louca, não tem lógica uma coisa dessas, né? Tito, qual é a primeira cena que você tem quando você era criança? A primeira cena que eu tenho quando eu era criança, visualizo meu pai e minha mãe, né? A imagem que eu tenho, é isso que você está me perguntando? Que você lembra. Exemplo, quando eu tenho as minhas lembranças, a minha primeira imagem de vida, eu já falei isso, que era vendo Chacrinha, e eu odiava Chacrinha, porque o Chacrinha era sábado, e sábado não tinha desenho. Aham. E pra você? Isso é verdade. E eu, de infância, o que eu me lembro? Né? Me lembro da minha família, do meu papai, da minha mamãe, né? Aliás, o papai me deu esse chapéu aqui, ó. Vamos contar daqui a pouco a história do chapéu para vocês, pessoal. Então, eu tive uma família no interior de Santa Catarina, né? É uma família muito tradicional, meu pai empresário, minha mãe dona de casa, tenho duas irmãs, uma mora nos Estados Unidos e outra mora em Balneário Camboriú. Então, eu tive uma família típica do sul do Brasil, uma família com certas características, e o meu pai sempre trabalhando muito, muito dedicado, muito esforçado, sempre muito cansado. Meu pai trabalhava sexta, trabalhava sábado, trabalhava no domingo como empresário. Então essa é a imagem que eu tenho, a mãe cuidando de nós e o pai trabalhando muito. E a mãe chegando dizendo, o papai está cansado, viu? O papai chegou, o papai está cansado, vocês vão lá e não atrapalhem o papai. Diferente de hoje, né? Hoje os filhos estão no primeiro patamar em relação aos pais. Eu sentava na mesa, o pai era o primeiro a começar a se alimentar. Antes do pai se servir, nós não nos servíamos. Então era uma coisa bem interessante. E dentro desse contexto que eu fui educado, com uma educação bastante rigorosa. Minha mãe era católica, meu pai frequentava a igreja, e o meu vínculo com Curitiba começa cedo, porque apesar de eu ser caçador oeste catarinense, que fica a 300 quilômetros de Curitiba, aqui você pega a BR-116, vai para o sul do Porto Alegre, você passa por Caçador. Meu pai era empresário, como eu disse, e vinha muito para Curitiba, tinha muitos negócios em Curitiba. E algumas vezes ele me trazia para assistir o jogo do Atlético Paranaense aqui. Eu trouxe uma ou outra vez, e aí já virei atleticano. Eu imagino que era cidade grande, para você que era pequeno, era fantástico, né? A cidade grande era fantástica, e minha capital, na realidade, era Curitiba. Minha capital não era Florianópolis, porque eu poucas vezes fui na minha vida para Florianópolis. Então, quando eu tive a oportunidade de estudar fora, né, na época não tinha faculdade em Caçador. Hoje tem até faculdade de medicina em Caçador. Eu tenho faculdade de direito em Caçador, que eu dei aula, inclusive, lá, fui professor. Mas na época não tinha nada disso, não tinha em Videira, não tinha em Joaçaba. Faculdade há 30 anos atrás, né? Então, acabei vindo fazer faculdade de Direito aqui na Federal, em Curitiba. Então, eu sempre digo, meu coração ele é curitibano. E gosta do frio curitibano. Eu te confesso que eu não sou tão fã do frio, não. Mas se eu estiver aquecido, tudo bem, aí vai embora.
mais Eu fria. adoro, fui para tomar vinho, adoro o frio, né? Até para trabalhar, você trabalha com mais energia, com mais afim. Na nossa Não, com história de mais hoje, energia também não. Eu não eu trabalho, consigo. sim, com mais Não afim. congela, cara, o osso, cara. Como o friozinho de hoje, Não, hoje tá muito agradável. muito gostoso. É. Eu, como falei, já, obviamente, como todo brasileiro, conheço inúmeras cidades, Rio de Janeiro, Copacabana, mas eu morei especificamente em uma cidade muito quente, que eu era delegado, né, que o nosso colega conhece, que é Betim, no estado de Minas Gerais, no Tá. lado de Contagem. Mas antes de chegar em Betim, e aí você estava na sua cidade, vinha para Curitiba fazer faculdade, e você fez faculdade de quê? Fiz faculdade de Direito na época aqui. Né? Me formei em Direito, até porque para ser delegado tem que ser formado em Direito. E você já pensava ser delegado? Desde quando era pequeno? Desde que eu era pequeno. Desde que eu era pequeno eu sonhava em trabalhar na polícia. É uma coisa incrível isso. Então é algo intrínseco dentro de mim. Só que o mundo me separou da atividade policial por um contexto. Porque eu vim fazer faculdade de Direito em Curitiba e aí eu acabo logo em seguida retornando para o interior, para Caçador, porque a minha família, como eu falei, era bem rigorosa em relação a certos atos e até em relação ao sustento. Meu pai disse para mim, olha, quando eu era muito jovem, né, que eu tinha 10, 11 anos, meu pai parou de me ajudar economicamente e eu tive que me virar. Então você termina a faculdade, dia seguinte você não conte mais com o meu apoio econômico. E aí, então eu tive que me virar, eu tive que abrir um escritório de advocacia, então eu não tive oportunidade de estudar naquele momento para um concurso para delegado, que na época já era difícil. Eu teria que parar para estudar e eu não consegui isso. Então eu vou para o interior, fico advogando um tempo, né? E aí praticamente abandono o sonho de ser delegado, porque um contexto de fatos me leva à atividade empresarial. Fui advogado e fui empresário, pessoal, por incrível que pareça. Fui empresário do ramo plástico. Sabe como é que fui empresário do ramo plástico? Como? Eu tinha a minha irmã, que era engenheira civil, e meu cunhado, que era engenheiro eletricista, que tinham escritórios germinados no mesmo local que eu trabalhava. Então tinha meu escritório de advocacia e tinha o escritório de engenharia, que era Boscochello, mistura de Barrichello com Boscovic, que é o sobrenome dos dois. Do pai e da mãe, né? Da minha irmã e do meu tá. cunhado, do meu irmão e do meu cunhado, eram germinados. Meu pai era empresário do ramo do papel, um outro ramo. E aí eu sempre conversava com meu cunhado, vamos montar uma empresa, uma hora dessas, tomando café. Estava trabalhando lá, saía de uma audiência, encontrava meu cunhado, que me dava muito bem com ele, com a minha irmã. E aí dizia, vamos um dia pensar, montar um negócio, né, e tal, o papo vai, o papo vem, e entrava ano, e saía ano, e o papo vai, e o papo vem, e nada, né? E depois de vários anos ali que eu estava advogando, eu era professor de Direito, né, um dia conversando com meu cunhado, eu falei, vamos montar, vamos, então, mas vamos ter que montar mesmo, então, vamos alugar um barracão, vamos montar uma empresa de plástico, até usamos um... Não, você nem sabia o que era que você queria abrir? Eu não sabia o que era que eu queria abrir. O único critério que eu olhei foi o seguinte, quais são os empresários que estão ganhando dinheiro atualmente? Quem está ficando rico? Fulano, Beltrano, Cicrano. O negócio é o ramo do plástico, Só que eu tinha uma vantagem, porque o meu cunhado, ele era engenheiro elétrico, ele trabalhava, eletricista, trabalhava em diversas empresas. Tinha uma noção. Ele tinha uma noção de indústria. E aí resolvemos, num momento desses, montar a empresa. Vamos alugar um barracão. E aí eu saí com ele de carro, visitando várias fábricas que produziam máquinas de plástico. Nós já tínhamos uma noção que precisava de uma extrusora, que precisava de uma impressora, que precisava de uma máquina de corte e solda. Só que aí ficamos assustados com os valores, né? Porque os valores são milionários, literalmente. Na época já eram milionários, isso há 20 anos atrás, imagine hoje. Então a nossa impressora virou um sonho, porque na época já era mais de R$1 milhão. Na época, estou falando há 20 anos atrás, 18 anos atrás, aí a impressora não dava para comprar. Então nós financiamos uma extrusora. O que é extrusor? O extrusor é uma máquina que literalmente derrete o plástico. Você compra um polietileno, o polietileno é colocado num funil, ele passa por um cilindro e ele é soprado e forma o plástico. Entendi. Ontem, daqueles vídeos no Instagram, eu tava vendo, vi um plástico assim e de repente embrulhou e saiu uma garrafa de... Aí já é plástico injetado. O meu é plástico extrusado. Eu não fabrico esse plástico aqui, eu não fabricava esse plástico.
Eu fabricava, você tem um plástico, eu fabricava um filme. Por exemplo, este aqui, ó. Ah, sim, sim, Esse aqui, sim. Ó, né? Isso aqui, né? Esse é o filme, ó. Né? Este aqui não, este é o injetado e esse aqui é o extrusado. Hoje o plástico mudou um pouco, tem várias camadas, um plástico um pouco diferente. Não é polietileno puro, mas é mais ou menos isso, para as pessoas entenderem. E aí ficou nesse negócio quanto tempo? Aí, no primeiro momento, como eu estava conversando aqui antes, vivemos uma crise, né? Porque não é fácil ser empresário, a gente sabe disso. A dificuldade é enorme. Custo Brasil, quantidade de impostos, pagando 15% de IPI, 17% de ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda da pessoa física, imposto de renda da pessoa jurídica. Aí chegamos à conclusão o quê? Chegamos à conclusão que para ganhar dinheiro ia ser muito difícil. Mas encontramos um outro caminho, porque eu consegui me manter com a advocacia ainda, e meu cunhado ainda prestava serviço para diversas empresas. E você era advogado de qual área, né? Área penal, eu fazia principalmente era penal. Eu fazia o trabalho contrário que eu faço hoje. Na realidade, eu trabalhava na época da defesa de criminosos, porque na área penal, o cliente do advogado é o que pratica o crime. Então, eu defendia pessoas que cometiam crimes. Hoje, eu prendo pessoas que cometem crimes. E tem muita gente inocente? Vou te dizer uma coisa. Como delegado, eu tenho certeza absoluta que nunca na vida eu prendi inocente. Mas eu tenho certeza absoluta que diversos criminosos escaparam das minhas mãos. Tenho certeza absoluta também. Porque eu preciso de provas. E essas provas têm que ser mantidas durante todo o procedimento, inclusive no tribunal do júri. Então eu já tive inúmeras situações em que pessoas cometeram crimes, infelizmente. Eu consegui prisões temporárias, prisões preventivas, e quando chegou no tribunal do júri, né, por algum motivo, por algum contexto, essas pessoas foram absolvidas. Eu imagino que qualquer pessoa que você vá atender na delegacia, você tem que desconfiar da pessoa. Eu sou pago para investigar. Então, eu sou pago para desconfiar. Eu sou pago para não acreditar. Este é o meu trabalho. Quando chega, eu trabalho com homicídios, crimes dolosos contra a vida, especificamente hoje. Então, eu tenho um corpo sem vida. Eu vou até o local. Aí eu tenho que separar, primeiramente, se é crime vinculado ao tráfico de drogas, porque, em regra, daí tem uma organização criminosa por trás. Ou se é um crime passional. Em regra, 90% dos meus casos são crimes praticados por organizações criminosas vinculadas ao tráfico de drogas. 90%. Cada 10 mortes, 9 são vinculadas ao tráfico de drogas. A minha região, aqui não é minha região, nós estamos aqui no Batel, né? É isso? Aqui é a região Batel. Geralmente eu nem falo qual bairro que é. Aqui é Batel. Mas daqui um pouco mais para frente já tem Água Verde. Água Verde já é meu bairro. Eu cuido de 500 mil pessoas. Eu atuo numa região de 500 mil pessoas, que vai da Água Verde até o bairro Alto Boqueirão, lá em São José dos Pinhais, divisa com São José dos Pinhais. Esse bairro é da minha esposa, na realidade. Então, o que eu ia falar é que você é pago para desconfiar das pessoas. Eu sou pago para desconfiar. Isso é muito louco, cara. Porque tem que desconstruir o cara do plástico para construir um cara que... Eu acho que é muito difícil você começar a acreditar em alguém. Ela tem que te dar vários... para ter amigos. Ela tem que ter várias fases, critérios que você coloca para ser sua amiga. É engraçado isso, né? O viver é o eterno renascer. Sim. Nós estamos em grande mutação, até o dia em que chega nosso fim, né? Porque nós vivemos a finitude. Um dia nós não estaremos mais aqui, e isso é uma coisa muito clara na minha vida. Então, no período que eu estou aqui, eu tento viver da melhor forma possível. O que é viver da melhor forma possível? Né? Cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, ter ética e fazer algo pela sociedade. Esse é o meu objetivo de vida hoje. Eu tive muita experiência de vida, eu tenho 56 anos. Né? Já tenho cabelos brancos, ó, pessoal. Parece que sou novinho, 20 e poucos, mas 56. Brincadeira. Tenho 56 anos, então eu já fiz muita coisa na vida. Como eu te falei, eu comecei com advocacia, eu cheguei a trabalhar numa prefeitura municipal, eu fui advogado, já falei, fui empresário, fui professor. Né? Em determinado momento, em determinado contexto, eu compreendi que aquele tempo tinha passado, que aquele meu mundo que eu estava vivendo não era mais o mundo que eu queria viver. E isso aí você tinha quantos anos? Mais ou menos? Olha, eu fiz o concurso
isso, 2003, 2011, 2010, 2009, 2008, não faz tanto tempo. 12, 14 anos atrás. Então. 15 anos atrás, 14, 15 anos atrás. Então vamos pensar que 15 anos. 15 anos mais ou menos você direciona o teu sonho que você deixou guardado para realizar. É engraçado isso, né? É engraçado, sabe por quê? Porque primeiro eu sou extremamente rigoroso em relação à estabilidade. Primeiro eu me estabilizei economicamente para depois buscar meu segundo sonho, que era ser delegado. Tanto que eu vou te contar então uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Quando eu passei no concurso para delegado de polícia lá em Minas Gerais, no primeiro dia de aula, nós estávamos lá com um grupo de alunos, 50 aprovados, todo mundo comemorando, festejando, feliz, né? E aí o professor, para buscar uma inter-relação entre os alunos, começou a perguntar, diz o nome, cada um ali, para a gente se conhecer um pouco mais, né? E quanto você ganhava, e quais são os teus planos, o que você vai fazer com o teu salário, né? Porque o delegado ganhar razoavelmente bem, né, dentro do serviço público, hoje só perde para o Ministério Público e magistratura. Aí todo mundo estava feliz, olha, eu estou ganhando tanto, antes eu não ganhava praticamente nada, eu era estudante, eu era isso, eu era aquilo. Quando chegou a minha vez, perguntaram, e você? Eu digo, eu não sei como é que eu vou ver com o salário de delegado. Porque eu ganhava 3 vezes mais. Porque eu era advogado, e eu era empresário, e eu era professor, e hoje despencou meu poder aquisitivo. Né? Então eu vou ter que me readequar à minha nova realidade. Então era uma coisa assim que todo mundo ficou olhando. Né? Tanto que quando eu passei no concurso, na época eu comprei um Passat Turbo, na época, um sedã Turbo, era o melhor carro do mercado. Né? Era o preço de uma BMW top, era o preço do, não top, não digo uma M3, uma esportiva, mas era um carro caríssimo na época. Comprei à vista ele, eu fui lá e comprei. Né? Então, porque era o meu sonho ser delegado de polícia. Eu queria ir atrás desse sonho. E esse sonho eu passo para minha esposa. Onde é que entra a história do Passat? É que o Passat fazia parte do sonho? Não, o Passat eu quis dizer no sentido que eu tinha um poder econômico. Sim, eu não fui por dinheiro. Sim, sim. Tem muita gente, vou te dizer uma coisa, e vou ser bem sincero, que muita gente faz concurso público por causa da estabilidade. Sim. Muitas pessoas estão estudando e não têm vocação para ser policiais. Não tem vocação nenhuma. Nenhuma. Mas várias outras profissões. Para escrivão, para investigador de polícia, se agarram no cargo, mas eles não amam a profissão. Quando você não ama o que você faz. Você tem uma atividade razoável. Não estou dizendo que são todos. Uma parte. Né? Tem outros que se adaptam, acabam gostando, e tem outros que é o sonho da vida deles. Então, é que você trabalha e você consegue identificar o que isso aqui serve, esse aqui não é legal, esse aqui é vocação, esse aqui está por causa de dinheiro, esse aqui está por vantagem. Tem várias hipóteses, porque o cara está ali. Mas isso acontece também na magistratura, no Ministério Público. Verdade. Principalmente na magistratura e no Ministério Público. Nós temos muitos juízes que não são vocacionados, que vão lá, fazem o beabá, fazem, para usar um linguajar comum, feijão com arroz, fazem um número mínimo de despachos, sentenças e não estão preocupados com segurança pública, né, promotores de justiça. Isso faz parte do nosso modelo de concurso público. Entendi. Né? Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos. Por exemplo, que lá o xerife é eleito pela comunidade, que é o delegado, uma figura similar à minha. E que as pessoas lá não são concursadas, não são estáveis na atividade policial. O delegado monta a equipe dele. Entendi. Eu aqui tive a oportunidade de montar mais ou menos a minha equipe. Eu tenho uma equipe montada porque eu escolhi as pessoas que trabalham comigo, porque é uma delegacia especializada. Legal, mas antes de você ser delegado em Curitiba, você fez o concurso e foi para onde? Primeiro eu fiz concurso para o estado de Minas Gerais, que foi o primeiro concurso que abriu. Então deixa eu falar sobre o estudo. Então eu era empresário, e um dia eu falo para minha esposa, eu disse para ela, olha, minha empresa está estável, a minha empresa não precisa mais tanto de mim. E o meu cunhado e minha irmã têm intenção de comprar minha parte da empresa. Estou pensando em largar tudo, né, e estudar para concurso. E ela? Disse, ela ficou assustada. Ela me apoiou, ela sempre me apoia em tudo. Você tem certeza? Né? E tal. E aí eu falei para ela, olha, eu vou aproveitar minha experiência como professor de direito penal, né, porque direito penal é uma disciplina, vai dizer, o concurso público tem penal, processo penal, constitucional, administrativo, tributário, eleitoral, previdenciário, né, e N disciplinas. Eu era professor de uma disciplina. Então, aí eu falei, vamos estudar. E eu vou vendi minha parte da empresa, e aí eu pensei, eu poderia ter me aposentado com a venda da minha empresa. Né? Eu comprei diversos imóveis, comprei muitos imóveis,
pequenos apartamentos para alocar, né? Que me manteriam de forma muito tranquila, sem trabalhar mais naquele momento. E por vocação aí eu comecei a estudar. E eu usei toda a minha experiência que eu tinha como professor para montar um projeto de estudo para mim e para minha esposa. E aí eu comprei uma sala comercial em Caçador, transformei essa sala comercial num escritório e nós íamos para o escritório como se nós fôssemos trabalhar todos os dias, só que nós íamos Que maneiro, que maneiro. Então tinha a sala, a biblioteca, isso, aquilo, era um lugar que eu me sentia bem, não era? Eu não estava sentado numa mesa dentro de uma casa, né, com um barulho de televisão ao fundo, não, tudo era perfeito, lá tinha um quadro, cada um tinha o seu quadro, que a gente passa com um quadro, nós éramos professores, nós separamos as disciplinas, comprávamos autores que nós gostávamos, e aí nós fazíamos fichamento. Fichamento nada mais é só você pegar um livro, por exemplo, 1000 páginas, e começar a resumir ele. Você pega ele, vai resumindo e vai entendendo ele. E depois, com o tempo, você não estuda mais o livro, você vai estudar o teu resumo só. Você abandona o livro. Aí pergunto, mas então esse teu resumo é muito bom, você pode passar para alguém? Não, o resumo não serve para ninguém, pessoal. Resumo bom é aquele que você fez para você. Se você pegar um resumo de outra pessoa, não serve para você. Sabe que quando você escreve o que você está lendo, aquilo faz a tua memória funcionar melhor. Com certeza. E dizem que provavelmente você acredita no segredo, naquilo que você está almejando, você desenha aquilo já. Quando você quer alguma coisa, é muito legal você escrever aquilo. Porque aí você joga para o universo o que você quer. Mas o universo, ele é razoável e ele é coerente. E ele só vai te dar se você merecer. Se você correr atrás. Se você correr, é como as pessoas pedirem, por exemplo, eu sou evangélico, e as pessoas pedem para Deus alguma coisa, mas Deus seria injusto de dar a oportunidade de você passar num concurso e tem alguém que estudou mais que você? Seria o Deus da injustiça. Total. Então você tem que fazer por merecer, senão as coisas não vão acontecer na tua vida. Então o que eu fiz ali? Eu comecei a estudar e eu fiz um pacto com o universo. Eu fiz um pacto com Deus ali naquele momento. Eu disse, eu vou me dedicar muito. E aí ocorreu um fato bem interessante. Eu gosto muito de futebol, adoro futebol. Né? Tanto que se você ver minha rede social, eu vou nos jogos do Atlético, eu torço para o Atlético. Né? Assisti o jogo do América agora lá, sofri bastante pela televisão, desisti depois de raiva que me deu. Né? Digo que não vou mais assistir os jogos, mas depois eu volto a assistir, mas eu gosto de futebol. Eu também gosto pra caramba. Por que eu estou te falando isso? Porque quando eu estava estudando, nós tivemos uma Copa do Mundo. Sabe quantos jogos eu assisti da Copa do Mundo? Chutando assim pela sua disciplina, nenhum. Eu fiz um acordo comigo. Daí você poderia me dizer, se você estivesse me assessorando no meu estudo, olha, você não vai estudar 24 horas por dia, porque o cérebro não consegue absorver tudo. Então, na hora do jogo, você vai lá, come uma pipoca, assiste o jogo, descansa, que é a lógica, depois volta a estudar. Eu concordaria com você, dizer, não, isso é totalmente correto, porque eu descanso, eu tenho que descansar. Mas eu fiz um pacto. E eu tenho que merecer. Qual que era o meu pacto? Eu não vou assistir os jogos. Então estava todo mundo, todas as pessoas que iam fazer concurso público naquele momento, estavam assistindo o Jogo do Brasil. Sabe quem estava estudando? Só eu. Mas os outros depois estudaram e fizeram a mesma proporção de horário. Excelente, beleza. Mas era só eu que estava estudando. E eu sabia que o Brasil fez algum gol, sabe como? Pelos foguetes. Estourava muito foguete, eu estava ligado, né? Estudando ali. Estourava muito foguete, é gol do Brasil. Não estourava foguete há muito tempo, a coisa tá feia. Então é bem interessante isso. Eu fiz um pacto de estudo. E aí, lógico, eu tenho técnicas, né? Eu sei que a memória é falha, nossa memória, nossa memória é infinita e pode tudo. Nossa, é mentira. Isso é uma mentira que alguém inventou no mundo. Mas nossa memória é extremamente falha, problemática, você tem que saber lidar com a tua memória, com a tua capacidade. Quando alguém te tira um determinado horário, não, você recupera depois. Não recupera. O teu dia tem tantas horas para você. Se alguém te sugou 3 ou 4 horas com uma atividade não produtiva, você perdeu as 3 horas, meu amigo. Não recupera nunca mais. Então, é hora perdida. Você tem um fator muito legal, que é a disciplina. Dá para ver que você é um cara disciplinar. Você é um cara disciplinar. Apesar que eu errado o horário do podcast que eu vi na semana passada. Não, mas isso foi alguém que passou para você, não foi você. Foi porque tem um grupo, né,
que me ajuda ali nos meus compromissos profissionais ligados à atividade policial, que é muita coisa. Então tá ali no grupo, e eu também tenho jogado os podcasts ali, e aí me avisaram, tá ali. Só que eu alimentei mal, porque quando eu coloquei todas as conversas que eu tive contigo, e eu devia ter colocado de forma mais organizada ali no grupo, né, no meu grupo. Tá? Então, é só em relação ao estudo que você falou. Eu fazia leitura, né, obviamente, eu fazia o fichamento, né, depois do fichamento eu ia no espelho, tinha uma técnica. Tenho um espelho que fica na minha mesa. Aí depois eu falava com o espelho, por exemplo, estou estudando o princípio da legalidade. Por quê? Artigo 1º Código Penal. Depois eu olho para o espelho, né, e falo com o espelho, né, como se eu estivesse numa banca, já me preparando para a banca de concurso público, tem uma banca. Aí na banca do concurso público, ali eu já dizia, cumprimento Vossa Excelência, em relação ao princípio da legalidade, previsto no artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que define, não há crime sem prévia combinação legal, né? É a base do direito penal, e blá, 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 blá. Eu treinava. Aí eu tive 3 questões, então. Primeiro, eu li. Segundo, eu escrevi. Terceiro, eu falei. Só que ainda assim eu perco a informação. Não, claro, mas isso é muito legal. Eu sei que eu vou perder a informação. Então eu fiz o fichamento, eu tenho o meu resumo. Só que aí, quando eu li, quando eu escrevi, quando eu falei, quando eu tenho o resumo, quando eu olho para o resumo, eu já lembro. Vamos imaginar que o princípio da legalidade é básico no direito penal, né? Mas vamos imaginar que eu não lembro do princípio da legalidade. Né? Tem um brocário latino, nullum crime, nulla pena sine praevia lege, que é o brocário do artigo 1º. Vamos dizer que eu não lembro. Não, agora, peraí, agora tu falou tão rápido que eu nem entendi. Peraí, o que tu falou? Nullum crime, nulla poena sine praevia lege. É o princípio em latim. Pegou? Tá, mas o que acontece? Para uma prova você tem que saber esse princípio. Legal. Em latim. Você tem que saber, porque concurso público não basta passar. Você tem que passar nas primeiras colocações, senão você não entra. E se cai o princípio da legalidade, eles não querem que você diga, é o princípio que está no artigo 1º do Código Penal. Beleza, passou, ganhou 7. Só que tem um cara que vai tirar 9. E eu fiquei sabendo que você ficou em primeiro, né? Essa é uma outra história. Não, essa faz parte do estudo. Aí, estou em Minas Gerais ainda, não estou ainda... Tá, em Minas não foi em primeiro. Não, fiquei acho que 7º, 8º lugar em Minas. Né? Aí sai o concurso de Minas Gerais e eu falei para minha esposa, nós não vamos passar. Né? E espero não passar. Não passar, pessoal, é uma coisa mais normal que existe. Não existe trauma nenhum, pelo contrário, uma experiência muito boa não ser aprovado. Então abri o concurso de Minas Gerais, nem queria ir para Minas Gerais. Nunca me imaginei morando em Minas Gerais. Abre o concurso e eu lá estável, no meu escritório montado, estudando, organizado. Tudo em Caçador. Tudo em Caçador. Sai o concurso em Minas Gerais, o que eu faço? Vamos fazer a prova. Mas tem 3 fases, tem prova objetiva, tem prova dissertativa, tem prova oral, tem 300 candidatos por vaga, mas 300 candidatos são 300 advogados, ou 300 bacharéis em direito. Não é uma coisa aleatória. Né? Você perdeu uma questão e acabou, se foi. Né? Aí fomos para a prova objetiva, né? Prova difícil, complicada. Passamos lá, conseguimos ir para a segunda fase. E pegamos a prova dissertativa. Né? E passamos, de repente vamos para a oral, última fase. Falei, olha, Tati, acho que nós vamos passar nesse concurso. Né? Aí veio para a prova oral e eu já vi que a gente ia passar, sabe como? Quando eu chego no local em que nós íamos fazer a prova, eu não tinha muito contato com alunos que faziam concurso, estava todo mundo tremendo de medo. Eles estavam bloqueados assim, de medo de fazer a prova oral com uma banca. Né? E você? Eu era professor ali, eu falei, não, eu posso reprovar, não há problema nenhum, mas eu vou reprovar calmo. Vou reprovar tranquilo, sim. Vou reprovar olhando para a banca, vou dizer, agradeço a Vossa Excelência, mas em relação a esse artigo, infelizmente não me lembro. Né? Mas não é o caso, né? Caiu ali e fui muito bem, né? Fui maravilhosamente bem. Fui tão bem que caiu uma questão que eu não sabia que iria me reprovar. Porque você quer ver que tem uma disciplina que se chama direito administrativo. E nessa disciplina de direito administrativo caía a legislação local deles. A Constituição Estadual de Minas Gerais, sim. O Estatuto da Polícia Civil. E quando veio, eu falei para a Tati, tem uns 10% de chance de cair, pelo contexto das disciplinas. E aí eu falei, não vou estudar. Ela falou, você não vai estudar a parte de direito administrativo de Minas Gerais? Não vou estudar. Porque eu não vou ser delegado lá, não quero ser delegado lá, não faz parte dos meus planos. Se cair, eu vou olhar para a banca e vou dizer, olha, não sei.
e tô indo embora. Abraço e desculpa, pessoal. Né? E saio. Vai ser bem isso mesmo. E aí? Você não vai estudar? Porque para estudar eu teria que ficar um mês estudando a matéria. Eu não ia deixar de estudar penal, processo penal, constitucional, administrativo. Você deu foco em outro azar, outro pronto, segmento. né? E tô indo lá para Belo Horizonte fazer a prova e passear. Tanto que nós fomos no restaurante, jantar antes da prova, no dia anterior à prova, né? Tomar um vinho. Foi uma coisa muito tranquila, muito amena. Aí eu chego na prova lá, tem uma cumbuca, tem uma banca formada por três, era um desembargador, era um professor da Universidade Federal e outro era um advogado conhecido, tradicional lá, e tudo filmado. Aí tem uma cumbuca, que é um pote com os pontos, sim, assim, né? Tava todos os pontos administrativos ali. Eu falei, só não pode dependia cair. Só de você e da sorte, né? Eu falei, não pode cair nada, pensei, não pode cair nada. Eu falei com meu pai, que é falecido, né? Falei, pai, me ajuda, pai, me ajuda, não pode cair nada de direito administrativo da legislação mineira, porque eu não li e não estudei. De repente, puxa ali, vem a Constituição do Estado de Minas Gerais. E aí? Meu Deus do céu, eu olhei para a banca, né? Aí a banca começou a me perguntar como... Era papel? Era um papelzinho? Tirou o papelzinho. Se fosse você, pegava o papel e comia. Falei, a pergunta ninguém sabe mais. Verdade, né? Então é reprovado, pode sair. Aí é até engraçado, porque me perguntaram isso, daí eu estudei muito a Constituição Estadual, né? Conheci a Constituição Estadual aqui do Paraná, de Santa Catarina, né? E conheci a Constituição Federal e conheço o direito constitucional que rege. Então, simplificando, conhecia muita coisa, né, tio? A Constituição deles não poderia ser muito diferente das nossas. Né? Porque não tem como ser diferente. Aí perguntou o papel da guarda municipal na Constituição do Estado de Minas Gerais. Aí eu divaguei, né? Tinha até um professor, falei, olha, agora na época, né, agora mudou um pouco a legislação, a guarda municipal não se perfaz em polícia judiciária, e tampouco em polícia ostensiva, conforme entabulado na Constituição. E aí o professor já me interrompeu, mas eles podem fazer um flagrante delito, aí já caiu em processo penal, se ferraram, né? Eu falei, olha, qualquer um do povo pode prender qualquer pessoa que seja em flagrante delito. Você trouxe o cara para o teu ambiente. Eu trouxe ele para o meu ambiente. Qualquer pessoa do povo pode realizar a prisão em flagrante, né? Mas qualquer um do povo poderá, se quiser. Se não quiser, não precisa, porque ninguém é obrigado a agir. E não comete crime de prevaricação qualquer do povo. Né? Então, se um guarda municipal, no mínimo, ele tem que ser colocado na condição de qualquer do povo. Então, ele pode realizar, na época, só que mudou a legislação. Tá? Então, na época, o guarda municipal podia, se quisesse, realizar a prisão em flagrante. E essa prisão seria legal. E aí começaram a cair em processo penal, tentando me derrubar no direito penal. E processo penal foi, tirei 10. Tirei 10 na Constituição do Estado de Minas Gerais e eu não tinha estudado. Literalmente você empurrou para o teu ambiente. Eu fui para o meu ambiente. Caiu no meu ambiente. Advogou. Advogou. Aí, é verdade. E aí então. E aí você virou um delegado. Virei delegado de Minas Gerais. Qual cidade? Eu fui para Betim. Betim fica do lado de Belo Horizonte, lá de Contagem mais especificamente. Para quem não é de lá, para compreender, na realidade existe a Grande Belo Horizonte. E na prática é uma cidade só. Porque você não sabe quando você está chegando em Contagem, a não ser pela placa. Né, que tem Contagem, depois Betim, né, mas na prática é um grande conglomerado de pessoas, de casas, né, geograficamente é separado. É muito violento lá? Betim é muito violento, tem muita desigualdade social, uma cidade de, se não me engano, de quase 500 mil habitantes. E o clima é tórrido, quente, então eu saio de Caçador, eu gosto do frio, eu saio de Curitiba e eu gosto do frio, eu chego num lugar que não chove, não tem praia e não chove. Né? Mas eu estava lá realizando meu sonho, né? Minha esposa estava lá comigo, tinha um filho pequeno. E aí, quanto tempo você ficou lá em Betim? E até você chegar a ter a oportunidade, porque não é eu vou para Curitiba, é esperar o concurso abrir, tem várias outras questões. Aí acontece um fato bem interessante, porque eu estava lá em Minas Gerais e eu trabalhava muito. E aí eu não tinha tempo de estudar. Então eu me dedicava muito à minha delegacia, minha família e minha delegacia. E eu não tinha tempo de estudar. Estudar precisa de tempo. Essa história de que você vai estudar da meia-noite às 6 da manhã é outra mentira, pessoal, que existe. Isso não existe. E lá, a tua delegacia era de quê? Eu trabalhei em várias delegacias lá. Você falou de flagrantes, trabalhei em delegacias que faziam tudo. Entendi. Sabe? Que faziam tudo.
Então eu trabalhava lá, mas meu sonho era voltar para Curitiba. E esse sonho começou a ficar distante. Tanto que uma época eu falei para minha esposa, eu vou ficar um tempo, nós vamos ficar um tempo aqui como delegado, e daí vamos abandonar. Né? Vamos voltar para Curitiba, eu tenho uma certa condição econômica, né? Consigo me manter com os meus aluguéis ali, e aí eu vou voltar a advogar. Mas ele falou, mas você não gosta, né? Você não quer mais. Mas já deu, acho que já deu Minas Gerais, já está fazendo lá 5, 6 anos, né? 5 anos já deu, e vamos mudar. O que você acha? Vamos pensar nisso, vamos amadurecer isso. Né? Aí abre o concurso para cá, para delegado aqui. Aí eu pensei, nossa, eu não posso nem pedir ajuda para Deus, porque não seria justo eu passar, porque eu não estudei. Como é que agora eu vou fazer um acordo com o destino, no sentido de que eu quero passar, mas eu não mereço? Não é justo eu passar no concurso? Aí eu parei, umas poucas vezes na minha vida que eu olhei e disse, nossa, eu devia ter feito diferente. Sabe? Eu não devia ter tomado posse em Minas Gerais, me arrependi de ter tomado posse, me arrependi de ter ficado lá, que eu tinha uma vida estável, eu morava em Caçador, vinha muito para Curitiba, devia ter ficado lá e devia ter estudado, e aí eu ia chegar aqui, depois de tantos anos de estudo, ia ser o primeiro lugar, disparado. Né? Pensei, me ferrei, me arrebentei, mas faz parte da vida. E o concurso demora para sair. Tanto que aquele edital lá, se não me engano, é de 2013, e agora que está saindo outro concurso, não tomou nem posse, nós estamos em 2022. Esse é o segundo, é o primeiro concurso depois do meu, na prática. Abre pouco, então. Abre pouco. Né? Então, nós estamos em 2022, os delegados não tomaram posse ainda, do último concurso agora. E o outro foi 2013, então é muito tempo. Então não é como vestibular, eu não passei no vestibular, eu faço depois em julho, eu reprovei em julho, faço em janeiro, sei lá se é janeiro. Né? Concurso para delegado é bem específico, espera uma década, meu amigo. Você prepara-se para uma década, né? Você prepara uma década, ou se migra para outros estados, a federação, sabe? Que é o que o pessoal faz. Sou de Santa Catarina, eu passei lá e quero ser delegado, daí faz para... Vai indo, né? Vai por todos os estados da federação, vai passando. Aí eu me inscrevi no concurso, achei que eu não ia passar no concurso. Até quase que eu sou tirado quase que eu não consigo entrar no dia da prova. Porque quando eu fui para Minas Gerais, eu fui obrigado a fazer a carteira de identidade do estado de Minas Gerais. É obrigado. Você passa um concurso e faz uma nova identidade. Então eu tenho identidade de Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. Aí eu fiz lá, na hora de preencher lá, eu preenchi, foi o contrário, desculpe, eu preenchi com o meu RG de Santa Catarina, que eu sabia de cor, na hora, eu preenchi na hora da inscrição, com o RG de Santa Catarina, foi o contrário. E aí, quando eu venho fazer a prova, eu estou com a carteira de identidade de Minas Gerais aqui. O cara olha o número, o fiscal diz, não, o número não está fechando, não pode entrar. Aí eu falei, meu Deus, vou para casa, né? Vou fazer o quê? Não trouxe a identidade de Santa Catarina. Daí eu peraí, mas eu tenho habilitação. Essa habilitação é antiga. Essa habilitação tem o RG de Santa Catarina. Tá aqui, ó, a habilitação pode. Beleza. Ufa! Aí eu entro para fazer a prova. Desse jeito. Estudei com resumos, coisas assim, tentando relembrar. E aí vou para a prova, né? Vou primeiro para a prova objetiva. Depois, na prova dissertativa, me acontece mais um fato também. Tinha umas questões de direito penal, se não me recordo, tinha metade da prova de direito penal, ou um quarto da prova de direito penal, mas se eu não soubesse, a questão estava reprovada. Caiu algumas coisas, questões vinculadas à ação penal. E eu já tinha estudado isso no passado, muito tempo, sabia de cor e salteado isso. Mas na hora não me vinha na memória. E estava terminando o tempo da prova, e eu não lembrava da questão. E faltava 20 minutos para terminar a prova dissertativa de processo penal, eu não me lembrava. Eu parava para pensar, eu tinha um rascunho do lado, fui fazendo anotação e não lembrava. Falei, meu Deus do céu, como é que é essa divisão que eu não lembro mais? Eu sabia que eu sabia, mas não tinha a mínima ideia do que era. Aí eu fiz uma oração, pedi a Deus, falei, Deus me ajude, eu estudei, eu mereço essa questão, eu mereço, Deus me ajude. Me ajude que eu preciso lembrar essa porcaria dessa subdivisão que tem na ação penal. Eu sabia de cor isso aí. Aí eu, no papel, de repente, eu me lembrei, faltavam uns 10 minutos, a pessoa estava 1 hora escrevendo.
E aí eu fiz alinhavei assim, rápido, fiz um parênteses, assim, chaves, assim, num resumo do meu lado, né? E comecei a escrever, desesperado. Né? Porque daí que você pega o fio da meada, né? Um material e desenrola. Você vai desenrolando. E foi indo. E já avisaram o cara, falta um minuto. E eu escrevendo. Né? Aí terminou a prova, entreguei. É engraçado que você lembra disso nitidamente, com os detalhes. Lembro, nitidamente, porque me marcou. Me marcou porque eu não lembrava da questão ali. Né? E a memória que eu te falei, é uma memória que eu tinha que ela era muito boa, que eu tinha lido aquele fichamento muitas vezes, não uma vez só, por exemplo, concurso, porque você estuda, você tem que rever tudo que você estudou. Se não é... Aquele fichamento ele faz parte de você. Então aquele fichamento de 1000 páginas de um livro de direito penal que você transformou em 40, você tem que olhar aquilo de vez em quando, parar, sentar, tomar um café e parar. O que é isso aqui? Isso aqui, tal. Você vai esquecendo. E aí consegui. Aí saiu o resultado, fiquei em primeiro lugar no concurso. Que legal. Fiquei em primeiro lugar no concurso. Aí eu realizei meu sonho, né? Queria ir para o Paraná. Aí era uma questão só de tempo. De forma resumida, obviamente. Claro. Mas aí é Curitiba, né? Curitiba, já veio para Curitiba. Aí eu vim para a minha primeira delegacia aqui foi no CRIA, Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente em Curitiba. Aí depois eu fui para o SIAC, que é a Central de Flagrantes. Em momento seguinte, aí eu vou para a minha comarca definitiva, que é a região metropolitana. Eu vou para Almirante Tamandaré. Mas é legal, porque você já tinha uma bagagem. Você não chegou cru aqui. Curitiba é uma cidade muito segura. Muito segura. Meu bairro mais problemático é o bairro Parolim. A minha equipe entra lá, Davi, a hora que quiser e no momento que quiser. A bandidagem, os traficantes, sabem o que vão fazer? Se esconder embaixo da cama ou em buraco. E não tem muro de concreto na rua. Não tem muro de concreto como tem no Jacarezinho. Nem, como é que é? Fecha a rua? Nem fecha a rua. Qual é o nome? Barricada. E não entram em luta física, não trocam tiro conosco. Porque nós temos o domínio dos bairros. Curitiba, a Polícia Civil tem o domínio dos bairros de Curitiba. Tem operação toda semana lá. Nós estamos entrando lá. O Fera trabalhando, é TIG trabalhando, que são grupos de elite, é DHPP trabalhando. Os índices de resolução da DHPP são os melhores índices do Brasil, das capitais. Mas é incomparável. A gente está falando de um bairro pobre, mas a questão não é só violência, é mais de educação também, entendeu? E de oportunidade. Se tiver mais oportunidade, a quantidade de assalto diminui. Semana passada a gente estava conversando com uma menina de tecnologia aqui, que é a Cris Alessi. Ela é tudo de tecnologia de Curitiba. E eles estavam falando do unicórnio. O unicórnio é que tem mais de 1 bilhão. Eu falei, cara, em vez de vocês olharem para lá, tem uma base de pessoas imensa. Em vez de você olhar para cima, que é as empresas como Nubank. Sim. Cara, tem um monte de gente que está precisando de oportunidade, entendeu? Essa é a galera que você tem que pensar, não é a galera de cima. Como é que você preparou o teu... Porque desconstrói o empresário para construir uma outra pessoa fria, que tem que olhar tudo. Eu falo que a minha visão de carioca é bem ampla. Eu falo, pô, que tá estranho. Mas a sua é muito mais ampla. Davi, em relação aos fatos, só quero fazer uma colocação em relação ao bairro Parolim que você mencionou. E em relação à base, o problema da criminalidade. Nós enfrentamos a criminalidade com tolerância zero, apurando fatos, colocando bandido na cadeia. Mas nós sabemos que a fonte dos problemas é a fonte social. Isso eu tenho dúvida, eu sou professor de criminologia. Nós só vamos mudar o Brasil com o enfrentamento das desigualdades sociais. Aquele menino que está caminhando de pé no chão hoje lá, né? Aquele menino cachimba que você chega lá e a criança não tem oportunidade nenhuma, ele é cooptado pelo crime. E vai ser cooptado pelo crime. E se você estivesse no lugar dele, e se eu estivesse no lugar dele, possivelmente sem família, com família desestruturada, sem pai, com mãe às vezes, né, que não tem condições nenhuma, zero, né, acaba sendo um prato cheio para a criminalidade. Concordo. Então, agora, eu como delegado posso pensar nisso? Não. Eu como cidadão, sim. Mas como delegado, não. Porque eu enfrento a grande criminalidade, aquele que já se tornou bandido. E aí eu desestruturo os bandidos que estão trabalhando.
Eu faço com que o bandido não fique rico. Eu faço com que o bandido do Parolim não tenha domínio sobre o gás. Eu faço que o bandido do Parolim não tenha domínio sobre a segurança, cobrando dos moradores. Eu faço que o bandido do Parolim não tenha domínio sobre o gato net. Eu faço que o bandido do Parolim não consiga cobrar pedágio. E eu prendo o bandido. Matou, eu prendo. Quanto tempo vai ficar preso? Não sei, porque a nossa legislação é muito amena. Mas o que acontece com isso? Eu desestruturo o crime. Porque uma nova fonte vai surgir, uma nova semente vai surgir. E vai surgir. O novo traficante vai estar ali. Tanto que as pessoas dizem, enxuga gelo. Não enxuga o gelo. Aquele que começa de novo, ele começa fraco. Ele começa sem estrutura, ele começa sem dinheiro. E eu não posso deixar o traficante, o chefe da organização criminosa, ficar poderoso. Porque se ele ficar poderoso, ele compra a própria instituição. Ele começa a comprar a polícia militar, começa a comprar a polícia civil, começa a comprar a polícia federal, ele começa a comprar as pessoas, ele compra a sociedade, e a sociedade passa a aplaudir ele começa a fazer assistencialismo. O Pablo Escobar, o Pablo Escobar fez isso. O Pablo Escobar fez, que é um exemplo clássico, mas o Rio de Janeiro faz também. O próprio traficante distribui cesta básica, o próprio traficante garante a energia elétrica com o gato de energia elétrica para a mulher, garante até o gato net, assiste qualquer programa. Olha, então, o que eu faço? Eu não posso deixar o criminoso se transformar em alguém com poder. Esse é o meu trabalho. Agora você diz o seguinte, como é que você vai resolver o problema para não haver mais a criminalidade? E uma outra história. Aí eu preciso de educação, eu preciso de saúde, eu preciso fazer com que aquela criança pobre ela seja inserida na sociedade. Se não houver essa inserção na sociedade, novas fontes vão surgir. É quase como uma infecção. Com todo o respeito às crianças que estão fazendo isso, né? E estão se tornando criminosos. Mas é quase uma infecção. Você tem que gerir o problema. Você está andando pé no chão, está machucado e vai se reinfeccionar. Enquanto você não tratar isso, os problemas vão surgir. E eu faço outro trabalho. Eu faço trabalho no antibiótico. Eu faço outro trabalho, né, curando aquele problema e não deixando esse problema crescer demais. Mas o problema vem de novo. E vem de novo, e vem de novo. Então são as fontes. Concordo com você. Eu vou voltar à questão que você me perguntou da reconstrução. Eu tive que me reconstruir. Mas isso faz parte. Porque, por exemplo, quando eu me tornei professor, eu tive que me reconstruir como professor. Em termos de conduta, em termos de forma de agir. Isso que eu acho bacana do ser humano. Acho maravilhoso. Essa capacidade que todos nós temos de adaptação, de adequação. Você tem filho, Davi? Não tem. Quando você tem um filho, você se reconstrói. Pai. Você passa a ver problemas de perigo em tudo que é lugar. Você passa a pensar no teu patrimônio, não só para você. Pensar como é que eu vou garantir a faculdade do meu filho daqui a um tempo. Você passa a gerir tua vida sabendo que você não pode morrer. Dizer o seguinte, olha, eu tenho que me cuidar, tenho que fazer exercício físico, não posso desejar tanto na gordura, né? Não posso ir na bebida porque eu não posso ter uma cirrose, né? Que não é o meu caso, mas eu estou dando só exemplos. Porque você passa a se reconstruir como pai. Você se reconstrói como marido, reconstrói como pai, se reconstrói como avô, é só exemplo, se reconstrói como empresário. Então eu como policial, obviamente me reconstruí. Eu tinha uma facilidade para isso. Por que eu tinha uma facilidade? Porque eu trabalhava na área penal, então não era algo novo para mim. Eu já defendia os criminosos, então eu conhecia o ordenamento jurídico, conhecia o direito penal, o processo penal, sabia o que era o processo criminal do júri, como funcionava, qual era a estrutura. E aí começou a estruturar, só que você estava em outra posição. Hoje eu tenho uma vantagem. Eu trabalho com aquilo que eu acredito. Eu defendo a sociedade. Legal. Eu defendo as pessoas de bem. Isso é fantástico. Tanto que, por exemplo, eu tenho certos pontos de vista que até são antagônicos a muitas discussões que ocorrem na internet. Eu sou favorável ao porte de armas, cidadão comum. Cara... Por que eu sou favorável? Não. Então, você chegou nesse ponto aí. Mas eu sou muito... Eu acho... Eu não sei, eu acho que é um ponto que a gente tem que debater. Sem dúvida. Sabe por quê? A gente teve um caso, nesse final de semana, que o cara entrando dentro de uma... Do posto de gasolina. Não, é um posto de gasolina e um policial federal fez isso. É um absurdo isso, cara. Entendeu? Mas o policial ele vai ter arma sempre, né? Aí sim, é um sim. Institucional. Que ele tinha que ter a disciplina. Não, ele tem que ter disciplina, mas eu estou falando de arma para o cidadão, porque o policial vai ter arma sempre. O soldado vai ter arma, o policial federal vai ter arma, o policial civil vai ter arma, o policial militar vai ter arma, isso é lógico. Mas a questão da arma é a seguinte, você me pergunta quantos homicídios na minha área nos últimos 4 anos foram cometidos por pessoas de bem? Aí você vai me criticar e vai dizer, não existe pessoas de bem, todos somos bons e maus. Somos bons e maus na teoria, mas você não levanta de manhã com uma arma pensando em matar alguém. Você não levanta de manhã para traficar drogas, você não levanta de manhã para cometer extorsão.
Você não levanta de manhã para comer estelionato, então você vai precisar de bem. Você pode fazer algo ruim? Pode fazer. Mas nós temos que separar os bons e os maus. Mas assim... Então dizem essa dicotomia não existe. Bons e maus, todo mundo é bom e mal. Não, não é verdade. Existe treinamento. No crime, no psique eu concordo. Eu posso fazer algo, eu posso te magoar, eu posso agir de uma forma que eu cause um dano a você, mas não necessariamente eu sou uma pessoa má criminalmente. Por que eu defendo a posse do porte de arma? Me pergunta quantos homicídios eu tive na minha região aqui, nos últimos 4 anos praticados por uma pessoa de bem nenhum. É o bandido, é o criminoso. Hoje, para comprar uma arma, Davi, tem que ter mais de 25 anos, tem que pagar caro pela arma, tem que fazer curso, tem que ter psicotécnico e tem que... que mais que tem? Não tem antecedentes. Mas você viu, se a gente pensar, teve um ministro que estava no aeroporto, eu acho que tem que ter treinamento. Davi, equilíbrio para estar utilizando isso. Quantas mortes são causadas dolosamente ou culposamente com a utilização de um carro? Que está nas ruas. Não, total. Se juntar com bebida alcoólica, então... É gigantesco. Tá. Existem problemas em relação às pessoas armadas? Existe. O que tem que ter? Uma legislação rigorosa. Tá? Em relação ao porte, eu sou favorável? Sou favorável. Mas se para ter a posse precisa isso, para ter porte... tem que ter uma justificação plausível, mínima, mas não discricionária, como tem hoje, né, que ninguém consegue porte de arma. Né? Para começar, os portes deveriam ser estaduais e não federais. Tinha que mudar a legislação. Porque é o delegado da comarca, da cidade, que tem que conhecer as pessoas. O delegado polícia federal não conhece ninguém. De Brasil, tem que mudar a legislação, o porte tem que ser dado pelo delegado estadual, o delegado conhece a pessoa, ela vai pedir um porte de arma, aí tem que ter uma legislação rigorosa. Não, mas isso que você falou é legal. A lei tem que ser rigorosa. Rigorosa. Por exemplo, cursos, né? Sem dúvida alguma, a pessoa vai ter que, para ter o porte, no meu compreender, né? O CAC, no caso, ele vai ter que realizar cursos, por exemplo, trimestrais de 200 tiros. Mas é caro 200 tiros. Bom, então não tem a arma, meu filho. É como ter um carro, vai ter que pagar IPVA, se tomar multa, tem que pagar a multa. Ele vai ter que pagar a multa e se causar um dano a terceiro, vai ter que pagar também. Então, uma arma de fogo não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Você deu um justificativo muito legal, que é... Eu também concordo com você, mas desde que seja rigoroso. Se você não tiver rigor no negócio, pode acontecer... aconteceu, por acaso. É isso aí. Qual é o segundo caso que você acha que você também é um pouco que as pessoas são contra, e você fala assim, eu sou a favor de algumas coisas que as pessoas não é tão a favor. A favor da arma, que aí quando você fala com embasamento, até eu concordo com você. Pô, se você tiver lei que o cara errou, seja pagar por aquilo... E nós temos, né? É só legislar. Só cumprir. É só legislar. E aí, qual é o segundo... Tem inúmeras situações. Vamos 3 então. Segunda. Inúmeras situações, por exemplo, o aborto. Eu sou absolutamente contra o aborto. Eu também. Eu sou espírita. Sou cristão também. E uma vida não pode ser tirada. Então, aí concordo com você. E fora a questão da vida, que é indiscutível a vida, mas algumas pessoas podem dizer, não, veja bem, mas não é ainda uma vida. E eu não quero entrar nesse meio. É uma vida. As pessoas que dizem que o aborto pode existir, a principal argumentação, Davi, é a seguinte, que no Brasil já existe uma média de 400, 500 mil abortos por ano. Não tem um número certo, porque ninguém faz um boletim de ocorrência para cada aborto. Exato. A pessoa pode... Nós temos um boletim de ocorrência. E existe o clandestino. Para cada homicídio nós temos um boletim de ocorrência, não há dúvida. Se tem homicídio, tem um boletim de ocorrência. Furto não. Furto já tem cifra negra. E o que é cifra negra? Você estava na rua, levaram o seu celular e você resolve nem ir na delegacia. Pronto, perdi, eu não vou achar. Se foi, levaram minha carteira, não vou fazer BO. Cifra negra. BO é só cifra negra, porque os poucos abortos que tem ali, nos BOs, tem que ser apurados, porque é um crime hoje, é um crime contra a vida. Né? Então... qual que é a principal argumentação? Que existe mais de 500 mil abortos por ano no Brasil. E que as pessoas de classe mais alta podem fazer aborto em diversos lugares, como o candidato a presidente da República disse. Né? Quem tem dinheiro vai para a Alemanha e faz um aborto lá, enquanto as mulheres pobres fazem um aborto aqui. Então vamos lá. Porque as pessoas fazem aborto, nós temos que liberar o aborto, então vamos ver quantos furtos tem no Brasil. Vamos ver quantos roubos tem no Brasil. Roubos e furtos, eu pesquisei na internet que não é minha área, mas a previsão também era 700 mil roubos e furtos no Brasil. Então, porque tem tanto roubo e furto, eu vou liberar o roubo e furto?
Né? Então a argumentação de que porque existe eu vou liberar, não é plausível. Não, concordo com você. Vai continuar existindo? Vai. Agora, o aborto não pode ser uma política pública de saúde. Porque hoje em dia, pelo amor de Deus, pessoal, tem anticoncepcional, tem preservativo, por mais que a pessoa não tenha condição econômica. Então não pode utilizar o aborto como anticoncepcional. É uma vida. E vou fazer aborto. Não, teve o filho, vai ter que ser responsável por isso. Até como porque a paternidade. É uma vida. É como a paternidade. Nasceu um filho, mas eu não queria ter um filho, então eu não vou pagar pensão alimentícia, meu amigo. Tinha que ter pensado isso antes. E usado os métodos anticoncepcionais que estão disponíveis pelo SUS. E a terceira, que você acha que é polêmica, que você é a favor? Tem muito fato polêmico, né? Não, mais um, pô. Eu falei 3. A primeira eu concordei com você, porque sabe o que acontece? Sabe o que diferencia das pessoas? É a conversa. Perfeito. E você falou assim, cara, é a lei. Eu falei, putz, que legal, isso aí é... Se você melhora a lei, todo mundo começa a entender, fica com medo. Então vamos lá, uma coisa que eu entro em atrito com muitos juristas, hoje no Brasil, existe o direito de mentir. O Brasil é um país da mentira. Hoje, se eu intimo alguém para comparecer na minha delegacia e essa pessoa é investigada, ela pode mentir para mim quanto quiser. E não comete crime nenhum. Quando a pessoa mente para mim, ela não mente para o delegado Tito. Ela mente para o Estado. É o Estado que está intimando. Não? E eu não sou ninguém. Se eu não estou ali, um outro delegado vai intimar. Então existe... Por que existe essa interpretação? Existe uma interpretação do artigo 5º da Constituição Federal, e a Constituição Federal estabelece o direito ao silêncio. E ninguém coloca em dúvida o direito ao silêncio. Você pode comparecer à minha delegacia e eu perguntar para você onde é que você estava no dia tal. Você vai dizer, vou me reservar o direito ao silêncio, como tem em qualquer país do mundo. Beleza. Só que aqui no Brasil nós temos uma interpretação doutrinária e jurisprudencial que diz que o direito ao silêncio abrange o direito de mentir. E os tribunais são tão hipócritas, e não vou mencionar o nome dos tribunais, que eles não chamam de direito de mentir. É o direito de trazer a inverdade. Imaginou? Você tem uma namorada, tua namorada fez festa a noite inteira, você pergunta para ela onde é que ela estava, ela diz, eu não vou mentir, eu tenho o direito de trazer a inverdade. É uma palavra bonita, hipócrita para dizer o direito de mentir. Então existe o direito de mentir. Nos Estados Unidos, é crime mentir. Nós temos até um crime previsto na legislação americana que se chama perjúrio. Você quer chegar na frente de um juiz, do xerife ou do promotor público e ficar em silêncio, eu não vou falar. Beleza, tem o direito. Porque tem um brocardo latino que é nemo tenetur se letegere. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Tranquilo. Agora, uma coisa é não fazer prova contra si. Uma coisa é o direito ao silêncio. Outra coisa muito distinta é mentir. E se quer ver uma coisa a mais, Davi, o direito, ele fomenta condutas. O conjunto de normas que vigora na sociedade manda um recado para a sociedade a todo momento. Nós, o direito, eu estou me colocando nós, mas o termo não é correto. O direito, em termos do Estado. Ele educa as pessoas. Quer ver uma coisa? Eu já vou chegar nesse caso. Deixa eu só terminar a minha raciocínio. Pega a lei 9.605, que é a lei do meio ambiente, que ela prevê o crime de maus tratos. O que o Estado quer dizer com a 9.605? Qual que é o recado que ele manda para a sociedade? Não trate mal o gatinho. Não trate mal o cachorrinho. Ele é importante no nosso seio de sociedade. Por isso estabelece que é crime. O CTB estabelece que é crime. Peraí, o que é CTB? Código de Trânsito Brasileiro. Beleza. Tem gente que não entende. Estabelece que é crime dirigir alcoolizado. Qual é o recado que o Estado manda para você? Não dirija alcoolizado. Por favor, pessoal, não dirija alcoolizado. Você pode matar pessoas, você tem a sua capacidade diminuída. Então, se você fizer isso, cidadão, você comete um crime. Né? São recados que a sociedade dá, e a sociedade educa. Em relação, por exemplo, a crimes de natureza sexual. Né? O Estado estabeleceu que o jovem, homem ou mulher com menos de 14 anos, né, ele não tem liberdade sexual, ou seja, ele não pode ser iniciado sexualmente. Se alguém tiver relação com ele, comete um crime de pedofilia. Qual que é o recado que o Estado dá para a sociedade? Pessoal, não transe com a pessoa menor de idade. Não transe com alguém de menor de 14 anos. Por quê? Porque ela é imatura ainda sexualmente. E dentro da nossa cultura, isso não é bem visto. Então, eu vou estabelecer uma pena se você fizer isso. Ele educa, certo? Tito, tira uma dúvida minha. Só deixa eu terminar minha linha de raciocínio. Então, em relação ao direito de mentir, quando o Estado
Estado, Poder Judiciário, interpreta a Constituição Federal e diz que o direito de silêncio abrange o direito de mentir, qual é o recado que ele está dando para a sociedade? Não. Minta! Minta! Falte com a verdade! Palavras dos tribunais, diga o inverídico. Então, mentiroso agora é dizer o inverídico. Chegamos aí. Você, quando está de frente com uma pessoa, você consegue identificar se a pessoa está mentindo? Claro que não é certeza 100%, mas você, pela experiência, você consegue entender se ela tende a ser mais mentirosa ou não? Davi, nosso trabalho ele requer humildade, porque cada investigação é um aprendizado. No entanto, nós somos pagos, eu digo, para desconfiar. Sempre digo ao meu policial, nós somos pagos para desconfiar. Então, se você tem uma esposa e essa esposa aparece sem vida na sua casa e você diz, nossa, ela morreu e tal, você é investigado. Você é investigado, a mãe dela é investigada, o pai dela é investigado. Se ela não tem uma relação extraconjugal, né, nós não abrimos mão de nenhuma possibilidade de investigação. Então a pessoa nem imagina, mas ela chega lá e ela é investigada. Sim, total. Porque tem vínculo, porque o homicídio ele tem uma motivação, e tem uma motivação idônea. Idônea não é uma motivação legal, não é uma motivação moral, mas é idônea, ela tem uma lógica. Se a pessoa morreu, tem um motivo. Ela não morre de graça. Se é justificável ou não, é uma outra história muito diferente. A pessoa está morta ali. Quem tinha interesse em matar? Quem ganha alguma coisa com isso? Então essa é a primeira parte da investigação. Então nós e o termo investigador diz respeito a um agente público, mas eu digo que eu sou investigador também. Né? A gente separa isso, pega o nome da vítima, os investigadores começam a trabalhar. Eu vou trabalhar com fulano de tal, eu vou trabalhar com Beltrano, vamos fechando a linha. Quem poderia ter matado ela? Tinha uma amiga que discutiu, será que não brigou no trânsito? Será que não fez isso? Será que não fez aquilo? E nós vamos fechando. E vamos fechando. Lógico, pela nossa experiência, a gente já forma uma conclusão, às vezes, no momento anterior. Porque as coisas se repetem. O ser humano ele é repetitivo. O ser humano ele é igual. Né? Tanto que você estuda um e você acaba compreendendo qualquer um. A minha primeira experiência com isso, sabe onde é que foi? A primeira eleição que eu acompanhei, que foi do Fernando Collor de Mello, na época, e que saiu as pesquisas eleitorais, e eu falei, pesquisa eleitoral, isso não existe. Isso não existe. Porque dizia o seguinte, pesquisamos 2.000 pessoas em Curitiba. Eu falei, Curitiba na época tinha 1 milhão e pouco de habitantes. Isso é uma piada. Era a primeira eleição direta que teve. É uma piada, não funciona, não existe como funcionar. Porque cada um tem uma opinião diferente. Eu tenho minha opinião, você tem tua opinião. Mas eu tinha na época, né, tenho a idade. E depois, eu lembro que saiu o resultado, o Brizola, não sei se era 16.3 ou 17.3, e caiu quase exatamente na margem de erro. Como pode isso? Pode, porque o ser humano é igual. Porque o ser humano assiste a mesma televisão, assiste o mesmo programa, toma os mesmos remédios. Nós somos iguais. Tanto que a medicina é prova disso. Não. Eles não vão estudar você para tratar o tumor. Eles vão estudar outras pessoas e você vai reagir igual a ela. Então, é igual o bandido. Ele frequenta os mesmos lugares. Então, se ele roubou uma vez, ele pode voltar no mesmo lugar. Não é isso? Eu não trabalho com roubo, mas o meu homicida, em regra, ele volta a matar. 80% dos meus homicídios são vinculados a organizações criminosas. Então, eles matam e voltam a matar. O passional não sempre, não é sempre. O passional, por exemplo, ele mata por um motivo fútil. Ele está no trânsito, vamos imaginar, né? Discute e acaba matando uma pessoa. Não necessariamente ele vai voltar a matar. Ele até, vamos imaginar que ele consiga fugir, que o carro dele não seja identificado. É muito difícil o crime passional escapar. Eu não tive nenhum que escapou até hoje, passional. Vamos imaginar que ele consiga escapar por um milagre. Né? A placa do carro não foi identificada, ele não tinha vínculo com a vítima. Não existe crime perfeito. O negócio é esse. Não existe crime perfeito. Mas vamos imaginar que nesse caso existiu um crime perfeito. Pode ser que ele nunca mais cometa crime nenhum. Que ele diz, poxa vida, escapei desse homicídio, matei o cara, estou assistindo a televisão, mas nunca mais vou cometer crime. É possível, no passional. Mas o meu crime praticado por organização criminosa, vinculado ao tráfico de drogas, eles voltam a matar. E aí que entra o trabalho da polícia. Que nós não podemos deixar de investigar. Não podemos deixar de ir atrás, porque em relação às mortes que passaram, eu não sou responsável. Mas as mortes vindouras que chegarão, eu sou responsável. Você consegue identificar a mentira?
Eu vejo sinais de mentira. Exato, melhor resposta. Sinais. Sinais de mentira. É porque você... Sabe? Eu tenho um amigo meu que o carro dele foi clonado. E aí ele entrou na delegacia, né? E aí ele faz várias perguntas pra ele. Aí ele falou assim, cara... Ele falou pro delegado. Ele falou, gente, vocês já sabem que eu sou de bem, cara. Vocês já têm meu trabalho, meu endereço, a igreja que eu frequento, a minha rotina. O meu carro foi clonado. Vocês estão fazendo tanta pergunta, que eu vou me enrolar. Aí o delegado falou assim, tá bom, tá certo. Ele entendeu que o carro dele foi clonado. Mas essa é uma técnica. E aí... Você repete as mesmas perguntas. E é uma forma de você entender e descobrir. São sinais que você está fazendo. Tanto que, por exemplo, alguém que está em falsa identidade, se está atrás de um criminoso, ele está com um documento que não é dele. Né? Você tranquilamente pergunta o nome da mãe, o nome do pai, o segundo nome da mãe, né? E o RG, onde é que você fez? Você é natural da onde? Né? Você é fácil, sabe? Você pergunta o nome do meu pai, eu repito. Sim. Repito. E o segundo nome da mãe, daí eu tenho que pensar, irmã Antônia. Sim, né? Daí, imagino. Isso é normal. E eu tenho o RG, tudo bem, RG é natural da onde? Se eu tiver dúvida onde é que nasci, onde é que você nasceu, rapaz? E aí, não sei. Peraí, né? Você não sabe onde é que nasceu? Agora me diz um negócio. Quando você trabalhava como empresário, você já usava o chapéu? Quando é que entrou o chapéu? O chapéu é o seguinte, pessoal, esse chapéu aqui, eu não sei como funciona, mas ele é de pelo de lebre, tá? Esse chapéu era do meu pai, tem uns 50 anos, esse pai, 50, deixa eu pensar, não. Posso ver? 40 anos, tem uns 40 anos esse chapéu. Legal. Que legal. Posso botar? Pode colocar. Esses dias eu fiz um podcast e o rapaz apareceu com um chapéu de feltro, disse que era igual ao meu. Eu falei, seu chapéu de feltro você comprou numa loja de bugiganga? Pra mim, qualquer esquina que tem aí. Pelos vídeos, o teu chapéu pra mim era maior. Não, mas esses chapéus amoldam, né? Aqueles de feltro é totalmente inferior. Então, o que acontece em relação ao chapéu? Não. Como é que você começou a utilizar o chapéu? Sim, perfeito. Vamos voltar ao passado. O chapéu era do meu pai, que já faleceu há mais de 10 anos. 11 anos, mais ou menos. E quando meu pai faleceu, eu tinha dado chapéu para ele. Meu pai era italiano, usava aquelas boinas, chapéu, né? E aí, estava lá na casa do pai, em 2010, que ele faleceu, 2011. Nós estamos em 2022, estava lá o chapéu, eu falei, vou pegar o chapéu de volta. Né? E eu estava no concurso em Minas Gerais. Né? Aí eu lembro que eu estava com o chapéu lá, eu fazia muito local de morte, e aí o que acontecia comigo ali? Eu pegava muito sol. E a minha cor de pele não é aquela cor de pele boa que você fica moreno, bronzeado, bonito. Fica vermelhão, né? Vermelho, no cor da Coca-Cola aqui, ó. Eu acho que nem vermelho fica rosa, fica rosa. Pega mais sol, deu descasco. Péssimo, viu? É péssimo. Né? Para eu pegar para trabalhar melanina tem que ser uma coisa assim muito proporcional e tal, mas não me preocupo com isso. E aí, então eu usava boné. Mas só que eu sempre gostei de usar gravata. Eu acho que é uma roupa bonita, uma roupa que dá postura para o delegado. Porque a pessoa chega lá, ela procura o Estado, né? E às vezes é atendido uma pessoa de gravata, passa uma imagem mais positiva. E imagem também é importante. Dá pra ver quando a pessoa gosta de usar gravata, quando ela usa o dimple. O dimple é bem essa dobrinha que ele faz bem no meio ali, que você faz comigo com os dedos. Então aí é uma estética a mais que você coloca na gravata. Olha aí, ó. Mas eu também tenho que me adaptar a algumas coisas diferentes hoje da gravata. Esse é com nó ou esse é aquela gel nó feito? É nó. Aí, ó, isso aí é raiz, tá vendo? Isso é raiz. É normal. Uma coisa que eu faço é o seguinte, daí eu vou voltar ao assunto ali do chapéu. Tá me enrolando com essa história do chapéu. Por exemplo, isso aqui eu jamais usaria no passado. É uma calça jeans que eu tô, e na realidade eu tô com um tênis preto. Eu tô com uma gravata. Só que acontece, eu sou um delegado de gabinete e um delegado de campo. E eu ando morro, subo morro, eu não tenho como subir com uma sola de sapato, de couro. Não tem como. Mesmo de borracha é difícil. Então eu tento me adaptar, né? Para combinar, eu uso mais calça escura, não a jeans. Compro calça preta jeans, né? E eu compro esses tênis que não tem marca nenhuma, né? Até inclusive aqui tinha uma marca dele, aqui ó. A marca dele eu recortei. Peguei a tesoura. Porque tinha ali a marca Adidas e eu não queria que aparecesse. Entendi. Né? Tinha uma na língua, eu recortei para deixar ele preto, sabe? Para ele desaparecer aqui no conjunto. Entendi. Né? Então, o chapéu. Aí eu pegava sol, eu usava um boné e achava que não combinava. Olhei várias entrevistas que eu dei, matérias jornalísticas de locais de crime, e aparecia eu lá com o boné
né? Mesmo que fosse um boné discreto. Mas o boné é bonito, o boné. Eu gosto de boné, tenho boné, mas boné é muito com calça jeans, boné com uma roupa mais esporte. Apesar de não ligar pra moda, eu acho que não combina com gravata. Pode Com gravata é... Não, fica muito feio. Fica cafona. Fica cafona. Né? Não tem jeito. Né? O chapéu ficou mais bonito mesmo. Aí eu passei a usar o chapéu, sabe? E lá na época o pessoal já começou delegado xerifão. Né? E é uma imagem positiva. Porque eu preciso me relacionar com a sociedade, eu preciso que as pessoas acreditem em mim. Então quando eu chego no local de morte, quando eu apuro um fato, as pessoas na regra já me conhecem. Legal. Eu cheguei, por exemplo, aqui na pizzaria, aqui na frente, as moças me conhecem aqui, sabe? Já me viram na televisão. Se eu precisasse do testemunho delas, eu não preciso, mas eu precisasse, eu já quebrei uma barreira com elas. Eu já chegaria, opa, como é que você está? Tudo bem? Já lembro. Delegado e tal. Eu confio em você, então. Vem aqui, vamos conversar. Legal. Delegado, você trouxe uma arma aqui. Eu sempre trago armas, né? Então, na cintura. Eu tô aqui com uma Glock 19, tá? É melhor você vai só estar enquadrado aí aqui no sofá. Teu corpo inteiro não aparece? Não aparece. Então tá, isso aqui é uma Glock 19X, é uma arma austríaca, né? Ela tem 19 tiros no carregador e mais um, calibre 9mm. Aí levanta aqui, que aqui tá no seu peito aqui. Aqui, é uma arma particular minha, tá certo? Ela não está com munição na câmara, mas mesmo sem munição na câmara, existe a questão do controle de cano, você nunca aponta a arma para ninguém, e você jamais coloca uma arma no gatilho, o dedo no gatilho. O dedo do gatilho é para atirar, ok? Ela é uma cor diferente, né? É desert, né? A cor dela, até paguei mais por causa disso, tá? Entendi. O normal ela é preta. É a Polícia Rodoviária Federal que usa ela dessa cor, e eu gostei, e eu resolvi comprar ela. Entendi. É uma arma particular minha. Entendi. Tá? Então, ela é mais rápida, exemplo, se você vê alguma coisa aqui, não aqui, porque aqui não tem nada, mas se vê alguma coisa na rua, ela é mais fácil para você fazer uma reação, é isso? Ela é mais confiável, porque é uma arma tradicional, é uma arma que não dispara se cair, e é uma arma reconhecida mundialmente. Entendi. Né? Existem muitas boas armas, inclusive a Taurus. A Taurus está com armas excepcionais. E você trouxe... Mas é uma questão de gosto. Tá, e você trouxe também... Posso pegar ali? Pode. Vamos lá, vou sair aqui da... Eu trouxe aqui também... Lembrando que está enquadrado só a parte aqui da... Tranquilo, pessoal. Do sofá. Também é uma arma particular minha, tá? Uma arma particular. É um fuzil T4 tal, eu adquiri ele há pouco tempo. E olhando assim, eu sou super leigo, tá? Tá vendo aí, Wilton? Parece até um brinquedo, cara. Parece um brinquedo, né? Ela é uma arma nova, eu atirei poucas vezes com ela. É calibre 5.56, é cópia de uma plataforma Colt conhecida, tradicional, de uso que caiu em uso comum há pouco tempo. Então a Taurus está fazendo essa arma e exportando para o mundo inteiro. Made in Brasil. Oi? Made in Brasil? Made in Brasil, e é reconhecida, né? É uma arma reconhecida, porque a nossa liga é muito boa. Nossa liga é exportada para o mundo inteiro. Então, o grande problema que existe com armas são as patentes, em geral. Agora, quando a patente cai em uso público, uso comum, não sei com que período que isso acontece, essa arma já caiu. Então, é uma plataforma reconhecida mundialmente. Eu considero, é chamado fuzil de assalto, né? É considerado o melhor fuzil de assalto T4 do mundo, né? Não, ela é fantástica, ela nem poeira ela tem. Tá bem limpinha. Tá bem limpinha, né? Tirei ela há pouco tempo, fui na Targo atirar. Ela tem pouco recuo e... O que é pouco recuo? Para que esse pouco recuo? Ela tem pouco impacto quando eu atiro. Ela me causa pouco dano de movimento. Entendi. Ou seja, eu consigo manter vários tiros, né, de forma sequencial. E então eu acho... Né, desculpa a minha ignorância, isso é uma metralhadora? Isso aqui, na realidade, é um fuzil. Qual é a diferença da metralhadora e do fuzil? A metralhadora é o seguinte, a metralhadora ela é automática, essa aqui ela é semi-automática, eu tenho que apertar o gatilho cada vez. Entendi. Ela não descarrega todos os tiros de uma vez só. Entendi. Tá? Mas nem é bom que descarregue, porque isso é só em filme americano, você descarregar. Você tem que saber onde é que você atira. Entendi. Tá? Entendi. Você tem que saber onde você atira. Então isso nem é uma... É só para uma guerra, e se você tiver N carregadores, em que você atira de forma aleatória para um local... e a diferença de metralhadora é só o termo, porque metralhadora ela é fixa.
Então essas armas que as pessoas têm na mão nunca é metralhadora, é submetralhadora. Metralhadora ela é fixa, você não leva, ela se leva de um lugar para o outro, mas ela é fixa no chão, ou em um tanque de guerra, ou em um blindado. Entendi. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que o traficante, aí, claro que você não é do Rio usa isso, e arma de forma geral, fuzil, né? E daqui não usa. É caro, não chega, o que acontece? É caro, não chega, e a estrutura deles não está solidificada economicamente. Os traficantes do Rio e São Paulo são poderosos. Eles criaram um estado paralelo. E chegou ao absurdo, e não sei se esse absurdo já voltou. Você lembra a tomada do Morro do Alemão? Sim. Você assistiu? Eu morava muito próximo ao Morro do Alemão. O que divide um bairro é a linha do trem. Você viu como foi a tomada? Foi uma operação bélica, uma operação de guerra, do exército subindo com blindados e encontrando barras de ferro no chão, pilares de concreto no chão, criminosos armados. Tem até uma cena dos criminosos com fuzis subindo e sendo acompanhado por um helicóptero. Sim, sim. Você lembra dessa cena? Eles com fuzis na mão, todos numa cabine. Foi clássico isso aí. É tradicional essa imagem. Eles fugindo para um outro local. Por uma estrada de terra. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Você sabe? No Rio de Janeiro aconteceu a tomada do bairro pelo crime. Eles criaram o Estado paralelo. Nós temos um Estado de Direito aqui. Temos um conjunto de normas que vigora aqui. Né? E todos nós respondemos por essas normas. E você... Lá não. Lá o Código Penal não entrava. Lá o Código de Processo Penal não entrava. E você tem que ficar de olho nisso para que isso não possa ser escoado para chegar nas pessoas. Então, secar a fonte de renda... Sem dúvida. Faz parte disso. Vou guardar, ó, pessoal, que bonito. Lindo, né? Vou guardar aqui, ó. Eu sou suspeito, né? Eu adoro arma. Quanto custa o seu fuzil legalizado, bonitinho? Como que é, mais ou menos? Sempre legalizado, né? Perfeito. O meu fuzil... Quanto é que é ele, né? O meu fuzil, Eu comprei ele há pouco tempo. É porque, rapidinho, só que o do traficante é outra coisa. É ilegal, né? É ilegal. É por isso que eu digo, em relação ao porte e posse de arma, o bandido não precisa de porte. O bandido não precisa de registro. O bandido usa arma independentemente da vontade do Estado. Quando a gente fala que nós temos que cortar, que alguém tem que cortar as armas das pessoas, você tem que pensar que vai cortar as armas das pessoas de bem, que tem mais de 25 anos, que tem ausência de antecedentes, que faz curso, né? E tudo mais. Então, o bandido não precisa de porte e posse de arma. Então, em relação ao meu fuzil, né, eu tive que, por incrível que pareça, eu tive que conseguir um registro como CAC, que como policial eu não podia comprar. Peraí, o que é CAC? CAC significa o seguinte, é caçador, atirador e colecionador. Entendi. É uma legislação que estabelece o direito da pessoa que se adequa a essa realidade e que tem um registro no exército para ter armas para coleção. Entendi. Então eu contratei um despachante, obviamente, que não é a minha área, e esse despachante me conseguiu a minha inscrição como CAC. É uma legislação que eu não tenho domínio, viu, pessoal? Se quem quiser aprender, procura no Google que vai aprender melhor aqui. Também agora. Um professor que também sabe um monte de coisa. Não saber o que CAC tá tranquilo também. CAC você sabe CAC a legislação. Mas a legislação, quando eu quis comprar o fuzil, me disseram como policial você não pode comprar. Aí eu tive que comprar como colecionador. Entendi. Né? E aí, como colecionador, eu tenho arma. Só que a minha carteira de policial me dá porte de arma de todas as armas que tiverem no meu nome. Entendi. Eu não posso carregar armas que não são minhas, porque aí viria tráfico de armas. Não posso começar a andar com um fuzil para cima e para baixo que não é meu, arma que não é minha. Então eu tenho essa Glock, eu posso portar, ela posso. Mas eu posso portar porque ela está registrada no meu nome. A partir do momento que eu tenho o registro nela, eu tenho o porte de arma dela. De forma legal. É isso que é o correto. Eu tenho uma outra dúvida. Se desse vai e vem de delegacia teve algum caso muito difícil para você solucionar, se você consegue contar. Tive muitos casos diferentes, muitos casos complicados. Um caso complicado e interessante, eu vou contar rapidamente para vocês aqui.
O proprietário de uma loja de tapetes, um empresário aqui de Curitiba, morador do Prado Velho, não vou falar nomes. Ok. Ele estava trabalhando quando um criminoso entrou pela loja, armado com uma pistola calibre 9mm. Ele foi até onde a vítima se encontrava, que era na parte de trás da loja, demonstrando conhecer o local, porque ele chega e já vai onde estava a vítima. A vítima estava com os filhos perto, uma criança, não me recordo que idade, 5, 6 anos, tenta interceder pelo pai ainda, a criança, né, tentando ajudar o pai. O criminoso mata o pai da criança em frente à criança. O criminoso estava com um boné, se não me engano com máscara e óculos também. Ele sai do local e vai embora com uma van, um veículo coreano, um pouco diferente do veículo coreano, e se não me engano a placa estava adulterada. Está aí no homicídio. Complicado, né? E aí? Começamos a investigar a vítima, né? Que é uma linha nossa, quando não temos nada. Começamos a investigar a vítima, quem poderia querer matar a vítima. Aí verificamos que a vítima tinha negócios no Mato Grosso, teve vários desentendimentos comerciais, mas nada que justificasse a perda da vida. Ele briga com um sócio, isso é normal, faz parte. Aí fomos ver se era traficante, que 90% das minhas mortes são vinculadas ao tráfico. Não tinha qualquer vínculo com o traficante, não era usuário de drogas, era um bom pai de família. Aí investigamos a esposa, é lógico, né? Normal. Mas a esposa não tinha vínculo nenhum com a ação, muito pelo contrário. Uma esposa dedicada, que amava o marido, que amava os filhos. E nada. E não tínhamos nada. E aí você analisa o seguinte, uma execução tem custo. Não é alguém que está na rua que levou um tiro. Para matar alguém, você tem que comprar uma arma, você tem que... Ou você vai pessoalmente, em regra, se contrata alguém, isso custa dinheiro. É uma organização, é algo que precisa ser produzido. Então tem que ter uma motivação idônea. Nós não chegávamos na motivação, apesar de muitas suspeitas. E comecei a trabalhar o veículo utilizado pelos criminosos. Era um veículo diferente. Só que a placa não nos levava ao veículo certo. Então a placa estava clonada. E era um veículo, eu não me recordo a marca do veículo, era um veículo, uma vanzinha coreana, pequena. E um veículo diferente. É um veículo que não é comum aqui em Curitiba. Uma marca, não me recordo, mas nenhuma dessas tradicionais. Essas importações diretas que tem. Verificamos no Brasil, tinha algumas centenas desses veículos somente. E aí começamos a procurar esse veículo. E procura daqui, procura de lá. Né? E todo mundo que tinha um veículo na região, nós atrás desse dito veículo. Né? Então nós estávamos ali com uma agulha no palheiro. Né? Tá fechando o cerco, né? Imagine na prática o que é uma agulha e palheiro, né? Imagine aqueles palheiros de paiol mesmo, pessoal. Joga uma agulha lá dentro. Um abraço, meu amigo. Nunca mais. Né? Pô, tá em cima dela, você não enxerga. E aí começamos a trabalhar, eu falei, vamos trabalhar todas as hipóteses. Porque vamos oportunizar a chance de nós alcançarmos o resultado. Se nós fecharmos tudo e não conseguirmos, faz parte. Até porque é normal ter índice de não resolução de homicídios. E aí, quando eu chego em um desses veículos, eu passei a ajudar os investigadores, né? Eu estou conversando com o proprietário diz, eu vendi o veículo para fulano. Ah, mas não está mais comigo, está para Beltrano, porque é comum não transferir também. Então estava no primeiro, já vendeu para o segundo, vendeu para o terceiro, vendeu para o quarto, vendeu para o quinto. Aí eu disse, olha, eu vendi para uma empresa que é de entrega de gelo. Né? E aí um dia tive localizador nesse veículo. Ah, você teve localizador? Ah, tive localizador. Sabe que, e você tirou o aparelho? Não tirei o aparelho, mas eu parei de pagar. Parei de pagar o aparelho. Sabe os aparelhos que colocam no veículo, né? Sim. Aí a gente sabe que uma vez tendo localizador, sempre tem pro resto da vida, né? Sabe disso. Não sabia. A empresa pode não ter passado. Mas você tem ele rastreia. Tem um GPS ali. Tem um GPS ali. Aí chego na empresa, faço o FIS para essa empresa que trabalha com segurança, que eu não pagava há muito tempo. Né? Disse que o aparelho estava lá colocado.
ela me manda o mapa. Comecei até a roer unha agora. Ela me manda o mapa. Isso depois de eu meses trabalhando e nada, que eu não conseguia nada. De repente eu olho o mapa, tá o veículo transitando e parando na rua ao lado. Na rua ao lado do local em que houve o homicídio, no dia do homicídio, era o carro no homicídio. E aí? E aí? Aí tinha localizador. Aí nós viajamos para uma determinada cidade aqui do Paraná, filmamos a pessoa que estava usando o carro, né? E passamos a investigar essa pessoa que estava usando o carro, vínculo com quem que tinha, porque essa pessoa não tinha um vínculo com a vítima. Não adianta eu prender essa pessoa, porque se eu prendo essa pessoa, eu vou proteger o criminoso, o mandante. Daqui a pouco o mandante é milionário e o mandante chega e diz, você inventa aí uma história que o cara foi furtado nesse dia, que não sei o quê, que você deixou ali devolver, você não fez o boletim de ocorrência, e em dúvida pro réu, meu amigo, e você está absolvido, né? Contratando um bom advogado. Aí fizemos o quê ali? Seguramos a investigação, fomos trabalhando, achamos o vínculo dessa pessoa com uma terceira pessoa que tinha um vínculo com o ex-sócio, que era culpado e que era amigo, e que aparecia nas fotos, e que tinha sido minha testemunha, lá na delegacia, e que esteve lá choroso, triste pela morte do Que amigo. filha da puta, né, cara? Morreu, doutor, o senhor precisa apurar o fato e não sei o quê. Encontramos o vínculo. E aí prendemos todos eles. Conseguimos estabelecer o vínculo. Conseguiu provar, né? Consegui provar tudo. Então, presos até hoje vão ser julgados pelo Tribunal do Júri. Graças a Deus. Que maneiro, que maneiro. E mais ainda, vou te contar então. Eu fiz um arresto. Arresto é a apreensão do veículo do autor e pedi o congelamento dos valores econômicos que ele tinha em conta com o empresário rico, para poder pagar no futuro o estudo dos filhos da vítima. Porque eles ficaram sem o pai. Eu era seu genitor. Então eu fui a mais. Eu não precisava ter feito isso. Então eu bloqueei os valores na conta dele. Né? O veículo, quando ele soube que estava sendo investigado, quando ele começou a desconfiar, era uma BMW M3, na época do ano praticamente, valia uma fortuna. BMW tem uma BMW muito cara. É top de linha esportiva. Hoje, uma nova, sei lá, custa 600 mil reais, 700 mil talvez. Aí eu fiz o arresto, só que ele tinha ido num banco antes e tinha refinanciado o veículo. Ou melhor, ele não tinha refinanciado porque não tinha financiamento anterior. Ele financiou o veículo e entregou para o banco na prática. Entendi. Entregou para o banco e eu perdi o veículo. Eu fiz a apreensão dele, levei para a delegacia, queria levar leilão, mas daí eu perdi para o banco. Porque o banco É o dono. Cara, na verdade ele só estava na posse, mas não era dono. Mas eu consegui o bloqueio da conta. Esse dinheiro não veio para a família ainda. Espero que venha. Né? Espero que venha para a família. São coisas que acontecem e quando você conta essa história é muito interessante. Tito, chegamos ao final. O Ítalo deve estar desesperado com as baterias que estavam aqui. Você trouxe um presente para mim eu trouxe um presente e para o Ítalo. Tá aqui, vou te entregar ela, tá? A xícara aqui, da DHPP. O que é DHPP? Essas siglas. De proteção à pessoa, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui. Eu acho que aqui é melhor. Aí. Então, vai para outra aqui, ó. Aqui tem um símbolo da Polícia Civil e aqui tem uma caveira. Aí tem uma caveira. Da DHPP. Tá fechado. Tem duas. Tem duas. Uma para mim e outra pro Ítalo, tá? Quero receber aqui, Ítalo. Tá aqui, ó. Obrigadão. Tudo bem? Muito obrigado. Nossa, lindo. Isso aí. Lindo. Muito obrigado pela sua presença. Eu sei que o seu tempo é muito curto, muito disputado, mas eu fico honrado de ter a sua presença aqui, tá? Você me passa credibilidade, segurança e espero nunca ficar ligando para você, tá? Tá certo. Se for só para uma festa ou alguma coisa assim. E Davi, eu tô aqui porque eu preciso me relacionar com a sociedade. Eu preciso quebrar a pecha, quebrar a ideia de que a polícia de alguma forma causa um mal ao cidadão. A polícia está para proteger o cidadão, né? Então lá na DHP nós atendemos bem as pessoas, nós conversamos com as pessoas. Não necessariamente eu vou resolver o homicídio, mas pelo menos eu vou atender.
eu vou atender bem, eu vou fazer o possível, eu vou apurar os fatos, eu vou ouvir as testemunhas, e tem casos em que os pais chegam para mim, depois de um tempo, vinculados ao tráfico de drogas, isso, né, não passionais, em que eu não chego no autor, porque no homicídio advindo do tráfico de drogas, o que nós temos em regra? Nós temos uma vítima traficante e o autor traficante. E a vítima, quando morre, que passou em uma moto que não tem placa, é uma moto que teve uma pessoa que atirou, a munição veio do Paraguai, sabe? Não tem testemunha, vigora a lei do silêncio e mata em um lugar que não tem câmera. E quem matou, na realidade, não tem um vínculo com quem é morto. Quem mandou matar tem um vínculo. E quem mandou matar não está ali no local. Tá? Então esses homicídios são difíceis para mim. Mas mesmo assim eu converso com os familiares, eu explico, e eu nunca denigro a imagem da vítima. A vítima é sempre vítima. Se a vítima, quando a pessoa perde a vida, nós investigamos a vítima sempre. Toda a conduta da vítima, para tentar compreender o que leva àquela ação que gerou a morte. Mas nós nunca divulgamos. Nós nunca denigrimos a imagem jamais de vítima nenhuma. Seja traficante, seja porque era uma questão de relação extraconjugal, se era isso, é aquilo, não importa. A vítima é protegida. Nós sempre falamos bem da vítima, que o bem jurídico vida é o mais importante que existe, e nada justifica a vida perder a vida. Nada justifica. Perfeito. Como é que as pessoas te seguem nas redes sociais? Isso aí, pessoal. @delegado Tito Barrichello e @delegada Tatiana Guzella. Entra no nosso Instagram, siga nosso Instagram, né? E se tiver alguma denúncia sobre homicídio, entre em contato conosco. Nós, como sempre, garantimos sigilo absoluto. Ou pelo telefone 0800 643 1121. Obrigado pela tua presença, tá bom? Tamo junto. Então se inscrevam no canal, siga o delegado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Abraço do delegado Xerifão para vocês.